Imagina você ser chamado para um processo seletivo da indústria farmacêutica, a possibilidade de você ser aprovado e passar a ganhar 5 a 7 mil reais por mês. Nada mal, né? Mais carro da empresa, uma dezena de benefícios, sua vida financeira completamente transformada, a vida da sua família transformada. Agora imagine você ir para um processo como esse, você não saber o que te espera, você não saber quais são as etapas do processo seletivo. Seria terrível, não é? Então, pensando em você, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. É isso que você vai ver nesse vídeo agora. Muito bem, conformados, eu sou Gabriel SBO. Eu tenho ajudado ao longo desses anos milhares de pessoas que têm o mesmo objetivo assim como você, de entrar na indústria farmacêutica, de terem suas vidas transformadas assim como eu também tive a minha transformada pela indústria farmacêutica. Eu saí de um salário de R$1.200 para um salário de R$7.000. Foi uma mudança abrupta, foi uma mudança radical, por conta de um processo seletivo. E eu quero te encorajar a pensar assim, a sua mudança de vida está a um processo seletivo. Né? Quem joga na Mega Sena geralmente pensa o seguinte, quando sair o prêmio, minha vida pode mudar completamente. Então você vai geralmente olhar o resultado daquele prêmio da Mega Sena com a expectativa de, velho, minha vida pode ter mudado agora. Né? Saiu o ganhador e eu quero ver se fui eu. Eu não jogo na Mega Sena, não encorajo ninguém a jogar na Mega Sena, mas entrar na indústria farmacêutica é muito melhor do que jogar na Mega Sena, né? Onde você vai ganhar ali, né, com a estatística muito abaixo daquela possibilidade real. E, sinceramente, num processo seletivo da indústria farmacêutica, diferente da sorte, tentar ganhar a vida, né, mudar de vida pela sorte, você vai ter a possibilidade de fazer isso pelos méritos. Pelos seus méritos, ter se preparado. Então, você precisa, nesse exato momento, né, para aumentar suas chances de entrar na indústria farmacêutica, eu vou falar assim, se inscreve no canal, ativa as notificações. Existe de verdade uma correlação clara entre pessoas que estão inscritas no canal, assistem os meus vídeos aqui toda terça e toda quinta-feira, e as pessoas que passam no processo seletivo da indústria farmacêutica. Então não estou brincando, as suas chances vão aumentar se você se inscrever no canal, vai lá, badala esse sininho, eu amo quando esse sininho badala, né? Quando você clica nesse sininho aí, é quando você ativa as notificações do YouTube. Toda terça e toda quinta, quando eu postar um vídeo, você vai receber uma mensagem, uma notificação do YouTube, direto do YouTube, dizendo que tem vídeo novo para você vir aqui estudar. Fechou? Quem estuda, quem se prepara, já está anos-luz na frente das pessoas que tentam simplesmente a sorte. É como se tentasse entrar na indústria farmacêutica jogando na Mega Sena, não vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. O tema dessa aula de hoje, né, desse vídeo de hoje, são as etapas do processo seletivo da indústria farmacêutica. É um processo peculiar, é um processo diferente, e eu vou trazer aqui as etapas, né, normalizando um pouco, eu vou trazer as etapas de um processo seletivo tradicional, ok? O processo seletivo, quando ele é online, como aconteceu com a Apsen, com a Brace, ele ocorre de uma forma um pouco diferente, a gente pode fazer um vídeo só sobre esse aspecto. Mas eu vou então começar com um aspecto mais generalista de um processo seletivo tradicional, que também pode ter uma participação online, ok? Então a primeira etapa do processo seletivo é análise de currículos, né? Você precisa ter um currículo persuasivo. Por quê? Porque o seu currículo vai ser analisado, geralmente, uma pesquisa feita lá na Inglaterra mostrou que os recrutadores investem cerca de 6 segundos no seu currículo. 6 segundos para tomar a decisão se eles vão ligar para você te chamando para o processo seletivo ou não. Esse é o objetivo do currículo, é fazer com que o recrutador ligue para você. Então, às vezes você tem um currículo bonito, uma foto legal, né? Tem uma dinâmica ali, um Photoshop, você colocou direitinho, montou o currículo, mas não está persuasivo, não está gritando as informações necessárias, aquelas principais informações diante do recrutador quando ele abre o seu PDF no e-mail. Então ele vai ali, primeira etapa, fazer uma análise de currículo, ele vai ligar para os principais candidatos, de 20 a 40, enfim, de 40 a 60 candidatos ali, ele vai convidar para um processo seletivo. Essas primeiras etapas, justamente por conta do aspecto, né, da pandemia, enfim, do Covid, então essas primeiras etapas estão acontecendo, essas segundas etapas, né, no caso, depois de uma análise de currículo, eles estão chamando você para entrevista online, geralmente está sendo assim. Então a entrevista online economiza tempo, energia, espaço, né? Os recrutadores não precisam alugar um espaço ou uma sala de hotel, no caso uma sala comercial, não precisa ir para um café, faz online mesmo. Geralmente vão ser 2 recrutadores, 2 gerentes digitais. O GD, o gerente digital, é aquele gerente que é responsável pelos propagandistas, ok? Plenos, júniores, enfim. Ele geralmente, cada GD vai ter ali 10 a 12 propagandistas na sua equipe, no seu elenco, né, no seu time. Então, esses gerentes param um pouco suas atividades, né, corriqueiras ali, de acompanhar os propagandistas, e eles vão fazer essa entrevista. Ok? Então, geralmente são 2, para não haver aquele tipo de nepotismo, para evitar algum tipo de erro, algum tipo de tendência a contratar, né, alguém que não seja realmente, no aspecto meritocrático, o melhor, o candidato essencial, tá? O que a gente fala aqui de propagandista essencial é isso. De você ser um propagandista essencial para as empresas. Então vão ser 2 recrutadores, 2 gerentes digitais. Esses gestores, esses gerentes digitais, eles têm uma larga experiência como propagandista, eles vão fazer uma entrevista ali e vão te deixar até relaxado, tá? Bem tranquilo. Eles vão te colocar em ambiente de pressão de vez em quando você nem esperar. No começo eles começam te deixando muito relaxado para você tirar as máscaras, né? Alguns candidatos chegam de máscaras. Então é uma técnica que os gerentes vão te usar para você poder ficar um pouco mais tranquilo
e você tirar literalmente as máscaras, ok? Então aqui vai um aspecto importante para a gente ter essa percepção. Os dois gerentes, eles vão ter um bate-papo com você, uma conversa, sei lá, de 30 minutos a 40 minutos. Você tem aqueles 30 e 40 minutos para impactar positivamente aqueles recrutadores, ok? Essa fase, né, essa fase da primeira entrevista é muito importante, porque muitas vezes a tomada de decisão sobre quem contratar, ou 90% dessa tomada de decisão acontece nessa primeira etapa. É quando ele decide, velho, essa pessoa realmente marcou um golaço, essa pessoa realmente é muito preparada, é muito boa. E aí ele te passa para a terceira etapa, né? Primeira etapa sendo análise de currículo, segunda etapa entrevista. E aí ele te passa para a terceira etapa até você chegar na final. Só que aí ele vai começar a olhar para os detalhes, porque quando você vai chegando na final, você vai se destacando nessas etapas, tem outras pessoas tão boas quanto você. Então aí ele começa a olhar com mais riqueza para os detalhes, com mais atenção para os detalhes, ok? Mas nessa primeira etapa aqui, nessa segunda etapa, perdão, primeira etapa análise do currículo, tá? Deixar claro isso. Vamos colocar dessa forma. A segunda etapa, então, é a entrevista. Então, eles fizeram a entrevista lá. O que eles vão perguntar nessa entrevista? Eles vão perguntar um pouco sobre você. Eles só vão contratar um propagandista que eles confiem, pessoal. Para ele confiar em alguém, ele precisa conhecer alguém. Para ele conhecer, ele precisa fazer perguntas. Então ele vai querer saber um pouco sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional, sobre seus cases de sucesso nas antigas empresas, as ideias que você trouxe que geraram resultado. Se você tem capacidade comercial, se você fala com eloquência, eles vão querer saber seus pontos de melhoria, suas virtudes, eles vão querer saber se você realmente é capaz de gerar resultado. Eles vão querer saber se você sabe o porquê você deve ser contratado. Então, por que eu devo te contratar? Um tipo de pergunta que vai acontecer no processo seletivo. É por que você quer entrar na indústria farmacêutica, entender o interesse. Às vezes você está em uma área muito diferente, engenharia. Às vezes você está em nutrição e você quer ir para a indústria farmacêutica, trabalhar com vendas. Por quê? Você tem que saber essas respostas, eles vão querer sondar essas respostas, ok? Essas perguntas. E outras perguntas que vão acontecer são objeções, né? Se você tem filho muito pequeno, com quem você vai deixar, se você tem disponibilidade para viajar, né, fazer algumas viagens curtas, ok? Então são perguntas de objeção, para saber se você realmente está preparado, se você realmente sabe o que quer, se você está pronto para entrar naquela vaga, fechou? Então essa é a primeira etapa ali, você percebe que são coisas mais gerais. Algumas empresas vão pedir já nessa primeira etapa para você fazer uma apresentação de uma propaganda médica. A propaganda médica é a alma da profissão do propagandista. É o que o propagandista faz no dia a dia, ele apresenta uma informação científica, uma inovação, tá? Ele apresenta um slide para o médico, para a médica, enfim, os médicos que eles vão visitar. Tá? E o propagandista, através desses slides, com essa apresentação decorada, ele vai fazer uma propaganda daquele medicamento, fazendo com que o médico então tenha o interesse de prescrever aquele medicamento específico quando surgir a oportunidade de uma patologia, de um diagnóstico para aquele tratamento específico, tá? Com aquela marca. Então você vai representar a indústria farmacêutica, você vai propagar para os médicos aquela marca e você vai então encorajar o médico, né, e firmar um compromisso com o médico de prescrever quando houver uma oportunidade patológica, você ter aquele medicamento que você propagou, prescrito pelo médico, a fim de que o paciente saia da sala do médico e compre o medicamento prescrito na farmácia. Você entendeu essa lógica? Então muitos processos vão pedir para você fazer ali, né, uma propaganda médica já na primeira etapa. Então você vai ter 30 minutinhos, às vezes 15 minutinhos, depende do humor dos executadores, ou então da disponibilidade deles de tempo. Você vai para uma sala, você vai estudar, vai ter que decorar ali a propaganda médica e depois você vai vir para apresentar essa propaganda. Terceira etapa, muitas vezes é uma prova. Muitas vezes hoje em dia está tendo a oportunidade de fazer essa prova online. Na minha época fui presencial, né? Não tem possibilidade alguma de alguém filar, de alguém colar, de alguém, né, fazer perguntas ao Google, algo do tipo. É até melhor. Mas, inclusive, sejam íntegros, tá? Se a prova for online ou não, se a prova for online ou não, sejam íntegros. Íntegros e verdadeiros. Não perguntem ao Google, não colhem nessa prova. Sejam honestos, tá? E vale a pena você dar uma olhada em questões de raciocínio lógico, de português. São provas com o objetivo não é eliminar o candidato, é realmente tirar só aquele candidato que não está minimamente preparado, não sabe uma expressão de português, não sabe uma gramática básica, não sabe um raciocínio lógico básico, beleza? Então, a quarta etapa, muitas vezes você vai conversar com o GR, tá? O gerente regional, que é o gerente dos gerentes digitais. Ele chega para as finais, né? E aí você já passou por várias etapas. E aí é importante que o GR ele vai ter a possibilidade de conhecer você também. Então muitas vezes ele vai repetir algumas perguntas, tá, que os gerentes digitais fizeram. Mas em algumas situações ele vai te colocar num ambiente de pressão um pouco maior, ele tem uma autoridade um pouco maior, né? Ele junto com os GDs que vão tomar a decisão de te contratar ou não. Então vai ter aquela entrevista básica com as perguntas, né, tradicionais, mas vai também ter algumas perguntas mais capciosas, ok? Para saber um pouco sobre o seu case de insucesso, alguma coisa que você fez que foi frustrante, você se arrepende no trabalho, como é que você lidava com situações de constrangimento no seu antigo emprego. Então são perguntas mais delicadas. Tudo isso eu ensino, né, pergunta por pergunta,
no curso intensivão do processo seletivo. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui na descrição. Você pode comprar esse curso com valor promocional nesse exato momento. Tá? O link está na descrição, tem uma aula lá dentro desse link. E você escolhe os 2 planos que você queira. Você quer um plano econômico, você quer um plano master, enfim. Você vai escolher ali esses 2 planos, um desses 2 planos, e você pode entrar e se tornar um dos meus alunos, tá? Então vamos lá, isso é intensivão. Vamos voltar. Então o GR ele faz essa entrevista. Aí muitas vezes o GR, já nessa 4ª etapa, ele faz um desafio, né? De propagandas métricas. Ele vai te dar talvez ali um dia para você estudar 3 propagandas métricas. Para você apresentar, ou ele vai te dar um dia para estudar a prestação. Algumas empresas vão pedir um case, análise de um case, né? O que é um case? É você pegar o resultado, o MDTR, tá? Análise de resultado de um setor específico que existe, que é real, dentro da indústria farmacêutica. Eles pegam um propagandista, ocultam o nome desse propagandista, que já existe, pegam os dados do setor dele, né, os dados dos BRICS, das farmácias, eles pegam os resultados para cada produto do portfólio. Por exemplo, eu propagava, sei lá, eu era responsável por mais de 20 produtos. Então pega todos os produtos e vê quais desses produtos estão performando bem, quais não estão performando bem, quais não estão batendo as metas. Então, aí você vai ter que fazer uma análise, um diagnóstico dos principais problemas e apresentar um 5W2H. Basicamente, esse 5W2H é uma estratégia comercial para você apresentar um plano de reversão do resultado. Tá? Tudo isso eu ensino lá dentro do intensivão também. Propaganda métrica, case. E aí muitas vezes você vai ter esse tempo, um dia ali, de um dia para o outro, para analisar esse case, para apresentar no outro dia já com slide pronto. Então o GR bota a pressão mesmo, né? Geralmente é a fase final. Muitas vezes ele faz na 4ª fase já, né? Já quando ele vai ter um primeiro contato com vocês, você já vai chegar de repente para fazer essa propaganda, já de repente para fazer essa análise de case, essa apresentação do case, e para fazer entrevista também. Ou às vezes ele separa, faz a entrevista na 4ª etapa e na 5ª etapa ele faz para apresentação de propaganda, apresentação de case, enfim, beleza? Então, geralmente, Gabriel, todo processo seletivo tem 5 etapas? Claro que não. Tem processo seletivo que a empresa está com um pouco mais de urgência e precisa ser um pouco mais rápida. Então, vão ser só 2 etapas, vão ser só 3 etapas, tá? Mas quando a empresa está com um pouquinho mais de tempo, né, pode ser um pouquinho mais cuidadosa, elas vão ali para as 5 etapas, tá? A última etapa é óbvio que é a análise dos seus documentos. Você vai mandar os seus documentos, a CNH, então eles vão fazer uma análise dos seus documentos para ver se você está apto, né? Imagina, você tem tantos pontos na carteira que você não pode dirigir o carro da empresa. Sua carteira foi cancelada e você não sabe, dá uma olhada aí na sua CNH, beleza? Então a análise dos documentos é a parte final. Não se preocupa demais com isso, porque a sua preocupação tem que ser em passar para essa etapa final, fechou? Espero ter te ajudado, tá? Assiste, né, toda terça e quinta vídeos aqui no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, clique em gostei nesse vídeo, para você não custa nada, mas pra gente significa muito. Então, tamo junto até depois do fim e me siga nas redes sociais também, lá no Instagram e no LinkedIn, Propagandista Essencial, tá bom? Tô te esperando por lá. Tamo junto até depois do fim, conta comigo e vamos pra cima, valeu!